15, versículos de 15 a 17. A vara da correção da soberba. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. O que tem muito acontecido hoje, a falta disso aqui. A vara da correção. Ninguém está falando aqui de espancar. Ninguém está falando de espancar. Mas eu não conheço uma pessoa que não aprenda sem correção. Porque se você não corrige a tua criança e o teu filho pequeno, a sociedade vai corrigir. A sociedade vai corrigir da forma mais difícil possível, triste possível. Porque a correção faz com que a criança entenda quais são os limites. Porque enquanto tudo que ela faz, ela tem, tudo que ela grita e chora, dão para ela, ela não sabe o que é limite. Ela acha que, quando crescer, que a sociedade vai estar pronta para satisfazer as vontades dela, como os pais fizeram. Se ela gritar, tem criança que bate na cara da mãe, a mãe ri e acha bonitinho. Lá na frente, vai torturar a mãe, vai bater na cara dos outros e acha que isso é normal. Quem é que vai passar vergonha? Eles. Aquelas crianças que, quando você vai no mercado, quando você vai no shopping, a criança olha qualquer coisa e começa aqueles gritos que você vê no primeiro ou no quarto andar. Só o grito dela. E a mãe fica andando sempre com a cara para cima e a criança berrando. E ela pega, cala a boca, fica quieto. E a criança berra e para a criança calar a boca, ela vai lá, compra, a criança fica quieta. Até ela querer outra coisa e fazer outra. E é assim que estão levando a criação das crianças, dos filhos. É desse jeito. Quem manda não são os pais. Quem manda são as crianças. Porque não se tem limite. Não se tem o conceito de autoridade. Uma criança que não entende a hierarquia dentro de casa, ela não vai entender e nem respeitar a hierarquia em lugar nenhum. É aquela pessoa que entra numa empresa, quebra pau com qualquer um, não para em serviço nenhum, porque é mandado embora, porque é rebelde, responde o patrão, não tem respeito por ninguém, porque não teve respeito em casa. Primeiro conceito, familiar. Quem lê de primeiro ponto acha um conceito machista, mas isso é um princípio bíblico. O homem lidera, a mulher coopera e lidera na sua ausência, e os filhos obedecem, porque a criança faz diferença social através da figura paterna. Se você me pergunta, puxa, mas a criança ela só faz a diferença social através da figura paterna, e se ele não tiver pai, só tiver mãe? Quando eu falo figura paterna, é uma figura paterna. Senão eu teria colocado assim, através do homem ou do pai. É uma figura paterna. A mãe, ela pode ter uma figuração paterna dentro do posicionamento dela como pai e posicionamento dela como mãe. E o pai, que cuida de uma criança sem mãe, ele faz a figura materna dentro daquilo que é o respectivo obrigação dele, e a figura paterna natural dele. O homem lidera. O homem, por ter a sua maturidade e por ter o seu psique voltado à coordenação, à ordenação, ele coloca pontos estratégicos dentro da família, daquilo que corresponde, daquilo que é a liderança como leis determinadas dentro de casa. Essas leis, elas são cooperadas com a mulher. Por quê? O homem coloca determinadas regras e a mulher, ela ajuda a colocar aquelas regras sob exercício. Uma das coisas que mais acontece é essa quebra aqui. Aquela coisa que faz assim. O pai fala assim, você não vai pegar isso aqui. Ele corre para a mãe, deixa eu pegar lá. Vai lá, faz o que você quer. Quebrou a autoridade. Ou o inverso, a mãe é mais maleável
Ou melhor, a mãe às vezes é mais bruta, vai atrás do pai. Pai, eu queria fazer coisa, mas minha mãe não deixou. Ah, vai lá, depois eu falo com ela. Quebrou a autoridade. Na verdade, ele acha que está ganhando ponto com a criança, mas não. Ele está perdendo a autoridade também. Porque a criança, ela é muito ardilosa. Ela sabe lidar no teu ponto emocional e ela sabe exatamente como corromper o amor que você tem pelo teu filho ao bem dela. Ela sabe disso. Ela sabe como dominar, como fazer a manha suficiente para conquistar. Porque ela sabe que se tocar no ponto-chave, você que tem o coração mole vai se derreter. E nesse aspecto da educação, não pode ser usado como moeda de troca. A educação do teu filho, ele não pode ser trocado. Existe um conceito que os pais cobram muito o amor do teu filho. Ah, você me ama? Ah, eu te amo. Ah, você me ama? Te amo demais. O correto seria, eu não estou nem aí para o teu amor. Eu não abro mão do teu respeito. Você pode amar qualquer coisa e qualquer pessoa, mas nem toda pessoa e toda coisa você respeita. Ninguém pode amar algo que não respeita, porque primeiro vem o respeito, depois vem o amor. O amor, ele é muito inconstante. O amor, ele é muito inconstante. O respeito, ele é perene. É do respeito que nasce o amor. Nem sempre do amor nasce o respeito. Porque o respeito ele traz a certeza da correção. O respeito, ele traz a segurança do companheirismo. O respeito, ele traz a segurança também de compartilhar de emoções. E por causa dessas informações e desse relacionamento é que nasce o amor. Não tem como. Não tem como você querer amor de uma pessoa que não te respeita. Ela pode te dizer, porque dizer eu te amo é muito fácil. Provar que você ama realmente que é difícil. Ninguém consegue provar quem ama sem respeito. Então, esse formato básico, estou pincelando por cima, ele traz uma ordenação dentro de casa. O homem lidera, a mulher coopera. E na ausência dele, ela lidera. Aí ela entra a figura paterna. E se o pai chega e faz, vai ser assim, 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 assim. E o pai vai viajar a trabalho. Passa uma semana, meu pai está aqui, eu posso fazer. Vai fazer exatamente como ele falou, porque eu estou com ele. A mulher tem a figura paterna, passa a ter a figura paterna, fazendo a sua visão paterna. Quando a mulher não está, o pai exerce a sua figura paterna, mas também expõe o seu lado materno, que é dar carinho, dar atenção, todos os aspectos que a mãe faz na ausência do pai. Então, não há como criar um filho, tipo, isso é responsabilidade dela. Isso é responsabilidade dele. Não, é responsabilidade dos dois. Mas há essa divisão para que a criança estabeleça a divisão de responsabilidades. Para que ela não ache que a casa é uma bagunça, que todo mundo faz o que quer na hora que quer e não se tem ordem. E isso determina na cabeça de uma criança os níveis de hierarquia, para quando ela chegar lá fora, ela saiba também entender o que é uma direção, uma coordenação, o que é uma subordinação, e ela saiba respeitar a quem de direito. Porque se ela não respeita a você que ela vê, jamais ela vai respeitar Deus que não vê. Não tem como. Não pode, ela nunca vai ter correspondência espiritual, e muito menos amor a Deus ou qualquer outra religião que ela venha ter, se ela não respeitar pelo menos aquilo que ela pode ver. A lei
lei e a ordem vem pelo homem na casa, e o equilíbrio da casa vem pela mulher. A hierarquia é trina: Deus, os pais e os filhos. Isso aqui nada mais é do que a continuação daquilo que eu falei. A lei e a ordem, porque o homem cria as leis e a ordem. E o equilíbrio vem pela mulher. Porque, veja só, existem determinadas leis dentro da sua casa, mas também não é um quartel. Existem certas ponderações. É ensinar para a criança que mesmo dentro de leis rígidas, existe um equilíbrio. Olha, até aqui você pode, passou daqui não. Até ali você pode, passou dali não. O seu pai não deixa. Por quê? Se você olhar lá na criação, o que é que Deus fez? Criou Adão, Eva, e falou assim: olha, tudo isso aqui é teu, mas aquela árvore ali, vocês não podem tocar. Naquela árvore não, o conhecimento do bem e do mal vocês não podem tocar. É o equilíbrio. Aqui não é tudo não, mas também não é tudo sim. Então até aqui é meu, aqui você pode, ali você não pode. O que aconteceu com a raça humana? Foi quebrado esse equilíbrio. Criou-se pessoas desordenadas. Aí o pecado se instalou. E é o que existe hoje, por causa dessa quebra de equilíbrio. A casa sem o equilíbrio, ela não se mantém. Esse equilíbrio, que é o papel da mulher é muito importante, é onde ele determina que não é só o pai que manda, a mãe também determina leis. E também não é só a mãe que obedece, a mãe também cria as leis e pode até melhorar as leis colocadas pelos pais. Então existe um equilíbrio. Então ele pode saber, a criança pode saber que há coisas que o pai criou que ele não precisa falar só para o pai, ele pode falar com a mãe, porque ela é uma co-ordenadora da casa. Isso parece uma regra de leis de quartel, mas tem que ser assim, porque você está ensinando ao seu filho que a vida é regida por leis, porque se ele não souber viver as regras da própria casa, lá fora ele não vai respeitar nenhum, vai ser um transgressor. Isaías 29, 13. Visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me olha somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito longe e distante da pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Isso aqui é um texto que Deus colocou para que Isaías falasse para o povo de Israel que o povo adorava a Deus só de palavras, mas o coração, e de verdade, estava nem aí para Deus. Estava nem aí. E assim são muitos os filhos dentro das casas. Como eu falei, você precisa, e nós precisamos, tirar e extrair dos nossos filhos, mais do que o amor, é o respeito. Porque, como Deus diz aqui, esse povo chega perto de mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover de lábios, enquanto seu coração está longe. É tipo aquela criança que te dá um abraço gostoso, tal, e você já está perguntando assim: o que você quer? Não é espontâneo. E a criança sabe fazer isso muito bem. E nós crescemos hipócritas por causa dessas pequenas coisas. Porque nós aprendemos em casa. Não que a mãe pegou você pelo braço e me pegou pelo braço e falou assim: olha, hoje eu vou te dar uma aula do que é hipocrisia, tá? Não. Essas atitudes que nós sabemos e permitimos que aconteçam, que transformam em pessoas dessa forma. Amores falsos. Atitudes com duplo sentimento ou com duplo interesse. Você não pode ser apenas pai ou mãe de palavras. Tem que ser de atitudes. Aquela criança que você promete algo, um presente, ou uma viagem, ou seja lá o que for, e a criança espera, ela fica na expectativa, e chega na época, você, por alguma questão, não pôde o tempo todo estava assim, comprar ou fazer, seja lá o que for,
mas também não explica. E a criança vai crescer achando que, assim como a mãe não tem palavra para com ele, o mundo também não tem. E se a mãe não tem, eu também não posso ter. Tem que virar já. Vira uma criança sem caráter, sem palavra. O que acontece? Quando chega um determinado tempo, o pai quer cobrar também uma atitude do filho pela qual ele não teve.